A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a palavra de Deus com a missionária Karina está fazendo um estudo da palavra de Deus desde o Evangelho de João ao livro de Apocalipse, em nome de Jesus, amém? Estamos meditando na palavra do Senhor, compreendendo a sua palavra, porque assim, após ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos revelando a palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Deus. Ainda estamos no capítulo 4 do livro de João. Estaremos meditando agora o versículo 31 ao versículo 42, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia neste livro e vamos entender o que o Senhor estava dizendo aos seus discípulos, em nome de Jesus, amém? A ceifa e os ceifeiros. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho de comer, que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: porventura alguém trouxe-lhe de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo, amém? A palavra do Senhor, nesta passagem, Jesus vem a falar aos seus discípulos. Percebam que a palavra do Senhor nos diz que eles estavam comendo. E os discípulos notaram que Jesus não comia, então ele dizia: Rabi, come. Rabi, amados irmãos, para quem não sabe, significa mestre, Senhor, mestre, coma. Então Jesus olha para eles e diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos estavam tendo experiências com o Senhor, aprendendo como evangelizariam as pessoas e como pregariam a palavra de Deus, trazendo a mensagem de Deus, testificando também de Jesus a todos quanto eles passassem por perto ou entrassem na cidade. Ide e pregai o evangelho. Então Jesus está falando: filhos meus, ainda não entenderam o mistério? Eu vim a este mundo não para dar prazer à minha carne, não para fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus agora entra num contexto, entrando em parábolas com eles. Perceba por quê. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Jesus estava dizendo em parábolas para os seus discípulos, colocando a ceifa e os ceifeiros em parábolas para eles. Quando Jesus fala: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, Jesus estava falando aos seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede. Quantas pessoas estão sem a minha palavra, estão sem a salvação? Elas já estão preparadas para receber a minha palavra, e vocês irão pregar a palavra a elas. E os ceifeiros eram os seus discípulos. No entanto, o que Jesus no versículo 36 diz: e o que ceifa recebe galardão, ou seja, o que trabalha
recebe o galardão. O que faz a vontade de Deus recebe o galardão e ajunta o fruto para a vida eterna. Ou seja, faz a vontade de Deus, assim como o seu Filho amado fez através da ordem de Deus. Então, quando Jesus fala, aquele que trabalha receberá o galardão, porque está fazendo a vontade de meu Pai, daquele que me enviou, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Aleluia. Versículo de número 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Aqui, quando semeamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus entra nos corações da pessoa como uma semente. Vai depender dela se aquela semente vai brotar, se aquela semente vai transformar aquele ser humano quando aceitou a Jesus. E quando ceifa, a pessoa foi e pregou o Evangelho, a pessoa semeou aquela palavra. Agora, quando a pessoa ceifa aquilo, ela ceifou o seu fruto, ela mesma produziu, ela mesma frutificou. A pessoa mesma entendeu o mistério, correu atrás de Jesus e alcançou a graça e a misericórdia de Jesus. Versículo 38. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Jesus está dizendo aos seus discípulos, declarando que eu estou enviando a vocês neste trabalho. Ele vai ser difícil? Vai. Muitas pessoas podem perseguir ou até mesmo matar vocês? Vão. Mas vocês vão entrar em meu trabalho, vão trabalhar para mim, vão testificar de mim, assim como João testificou de mim. Vocês vão pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque assim como outros trabalharam para mim, agora vocês estão entrando no trabalho deles também. Jesus estava falando que eu levantei profetas, eles fizeram a minha obra, fizeram tudo aquilo que o meu Pai vos disse, e agora vocês vão dar continuidade a isto, vão dar continuidade à minha palavra. Versículo de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Agora, os samaritanos estão indo para com Jesus ouvir a palavra de Deus. Eles perceberam que aquela mulher samaritana havia tido um encontro com o próprio Filho do Senhor. E então ela testifica aos samaritanos dizendo que ela encontra o Messias, o Cristo, e eles vão ouvir a palavra dele. E assim diz a palavra do Senhor, que muitos dos samaritanos creram nele por causa da sua palavra. Eles entenderam a pregação de Jesus. Eles compreenderam que Jesus estava à sua frente e que estava falando de um plano de salvação do reino dos céus, e que se não houvesse, aleluias, o arrependimento, elas poderiam perecer. Então, diante ao próprio Filho de Deus, elas creram no Senhor Jesus. E assim, a palavra do Senhor termina dizendo que os samaritanos diziam àquela mulher que Jesus havia encontrado. Eles mesmos a diz: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Agora, após o encontro dos samaritanos entre Jesus, eles ouvem a sua palavra, creem no que ele diz, e diz a mulher: mulher, já não é mais pelo teu falar que cremos nele, mas agora cremos mais ainda, porque ouvimos ele falar, ele falou conosco, entendemos o plano dele em nossas vidas e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Messias chegou para a nossa salvação. Veio o Redentor dos altos céus e cumpriu a palavra do Senhor, nos quais o livro do profeta Isaías e muitos outros profetas
nos avisaram que o Filho de Deus viria a esta terra para nos salvar, e assim se cumpriu a palavra de Deus, e cremos nele, aleluias. Então creia você também, amado irmão e amada irmã, na palavra do Senhor. Temos que trabalhar para Deus. A nossa missão aqui não é agradar a nós mesmos, mas sim fazer a vontade, aleluias, daquele que nos enviou. E quem nos enviou? O nosso Pai, o Senhor dos Senhores, aleluias. Ele confiou a mim este trabalho, confiou a você, amados irmãos, para trabalhar para a obra dele. Olhai para os campos e veja que é hora de ceifar. É hora de anunciar a palavra de Deus. É hora de pregar, de fazer a vontade de Deus, porque o Senhor nos recompensará, diz a palavra dele, que ele vai nos galardoar, aleluias, naquele grande dia. Que possamos estar em oração contínua pela igreja, pelos irmãos, por todos nós, para que todos estejamos santificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque a palavra de Deus diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. Que possamos andar em santificação, buscando a palavra de Deus, o renovo e a verdadeira transformação que é o Evangelho sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus, amados irmãos, no estudo bíblico em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltaremos, amados irmãos, no dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, ainda no capítulo 4 do Evangelho de João, porém agora no versículo de número 43 ao versículo 54, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor tem por título A Cura do Filho de um Oficial do Rei. Amém? Se assim Deus nos permitir e for a vontade dele, estaremos pregando esta maravilhosa palavra dele em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.